O pessoal tá pedindo pra você explicar aquele episódio com o Samidana. Samidana. O Samidana. Isso aí foi um arrependimento muito O que aconteceu? Porque assim, eu sempre gostei do Samidana, desde que ele trabalhava, desde que ele trabalhava na Globo, e ele descascava o Bitcoin na época, né? É mesmo? Falava mal? Sim, não é que ele falava mal. Ele não falava, não era mal. Ele duvidava que o Bitcoin seria algo que lhe daria certo ou que poderia ser um novo sistema monetário e tal. E aí, 2 anos mais tarde, ele aparece lá dando curso de blockchain e tal. E aí, uma vez ele participou de um podcast com os guris lá do Pânico, do Carioca. E eu mandei assim uma mensagem assim: pergunta pro Samidana o quanto dói ver ele ver o preço do Bitcoin nos patamares atuais, né? Porque eu queria dizer assim, ele estava errado. Só que eu fiz de uma forma provocativa. E quando fazem isso comigo, isso me incomoda muito, porque é uma forma de ataque desnecessário. Tipo assim, ele é um cara que estudou pra caralho economia, o cara manja muito de economia. Ele sabe muito mais do que eu em economia, por exemplo, né? Por exemplo, assim, eu me arrependi da forma como eu fiz a pergunta pra ele. Então, você queria a resposta, mas poderia ter feito de uma forma diferente. Eu queria ter feito de uma forma amigável e eu fiz de uma forma provocativa. E aí, o Carioca ficou bolado dias depois. Por quê? Porque muita gente me segue e começou um monte de fofas satânicas lá no canal dele. E começaram a falar assim, o Samidana não sabe bosta nenhuma, o Samidana... Mas não era isso que eu queria. Eu queria que ele reconhecesse que ele estava errado e que ele levantasse a bola do Bitcoin. Entendi. E que ele reconhecesse... Só que eu fiz de uma forma muito errada, porque eu fiz de forma provocativa. E eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, eu admiro o trabalho dele. Só que ele falava um monte de asneira sobre Bitcoin naquela época, na minha opinião, naquela época. E a gente sabia que era asneira porque a gente entendia mais do que ele naquele momento. Agora eu sei que ele entende a mesma coisa que a gente. Ele tá entendendo todo esse movimento. E, cara, que nem eu falei pra ti, eu mudo de opinião que nem eu mudo de cueca se for necessário. Então, muitas vezes que eu era absoluto numa opinião, eu tenho que, assim como eu tenho que saber mudar de opinião com respeito, eu também não posso atacar outras pessoas que também têm a chance de mudar de opinião. Então, na minha opinião, eu fui um covarde de falar daquele jeito com ele. Entendi. Então, ele perguntou sobre isso, né? Entendi agora.